Só que agora, mesmo os assessores mais próximos, o Marco Rubio, o Michael Waltz, também já estão cansando um pouco do Putin também. Por quê? O Putin falou, não, beleza, eu aceito um processo de paz. Só que inicialmente vão fazer só um cessar-fogo no Mar Negro e fazer um cessar-fogo também em ataques, por exemplo, aéreos. Uhum. Aí depois, em setores energéticos, na infraestrutura energética. Aí a Rússia fala que a Ucrânia atacou setores energéticos e a Rússia vai lá e ataca posições no Mar Negro. Então nem isso o Putin respeitou. Daí o Putin falou, não, é que na verdade, eu acho que pra gente ter um cessar-fogo, tem que ter a saída do Zelensky e a formação de um governo provisório. Mas aí a ONU já não aceita, a União Europeia já não aceita. Então parece que ele sempre vai colocando meio que assim, empecilhos para fazer o processo de paz. Porque ele está querendo atrasar esse processo de paz. Por quê? Porque hoje a Rússia, mesmo que seja em ritmo lento, ela está avançando no território ucraniano. E a Ucrânia, quanto mais passa a guerra, quanto menos ajuda tem os Estados Unidos, a tendência é que a Rússia consiga avançar para outras posições. Por exemplo, tem uma região do nordeste da Ucrânia chamada de Kharkiv, que é a segunda região mais importante, fora Kiev. O Zelensky fala que os russos têm o sonho de entrar em Kharkiv, por exemplo, que é o sonho dele. Inclusive, existem algumas ações ali próximas, em Sumy, Kharkiv e tal. Então, talvez o Putin esteja querendo postergar para avançar mais algumas posições para depois negociar o processo de paz. E os americanos não são bobo também. Eles estão percebendo que isso está acontecendo. Porra, vocês não ficam com um cagaço do caralho, não, mano? De entender tudo isso que tá acontecendo e ver o tanto de merda que pode dar. E assim, o que dá pra fazer é estudar e pensar e, putz, cara, aí, vamos torcer pra não ir por aqui. Se for por ali é menos ruim, não sei o quê. Putz, cara. Pra você deve ser... Ah, porque você vai dar merda, não vai? Tipo, a chance de dar merda não é de 120%? Assim, tipo, em geral? Merda, tipo um conflito armado, tá falando? Tipo, olha, isso que tá acontecendo agora na Rússia e Ucrânia, a gente não... Alguém consegue ver de verdade um fim pra esse conflito? Como você falou, a Rússia tá avançando, mas a Ucrânia não quer... A Ucrânia é a Ucrânia, não quer segurar a onda, mas tá perdendo ajuda aqui e ali. Então, assim, não tem uma razão clara pra... Tipo, o Putin não tem porquê. Ah, vou parar. Né? Assim, eu acho que ele... Se quer falar, pode falar. Que eu acredito, sim, que não vai acabar onde tá acabando. Onde o pessoal acredita que vai acabar. Não é essa fronteira da Ucrânia que interessa pro Putin. E onde o pessoal acha que vai acabar? Tem gente que acredita que, dando uma parte da Ucrânia, o problema tá resolvido e pronto. O Trump, ele vai ser o grande vigilante ali do planeta e vai tomar conta pro Putin ele não passar daquele limite, tá? Muita gente tá acreditando nisso. Inclusive, acredita que o Zelensky tá querendo guerra, porque ele não entrega logo. Deixa aí, porque vai virar paz. O Trump já deu a palavra dele, as coisas vão parar aí. A guerra da Ucrânia, ela começou 10 anos antes, seria aí uma segunda etapa, né? Teve ali já a anexação da Crimeia antes, e não parou na Crimeia. Tá pegando o leste da Ucrânia. 10 anos isso? Exatamente. Caralho, tamo velhinho. 2014, não foi? 2014. 2013 começou, né? Aí anexou em 2014. Negócio bizarro. Então. E aí, enfim, não acabou por aí. E ele tem outras movimentações na Europa, ali na zona de influência dele. Tem a Geórgia, tem Transnistria, tem os próprios países bálticos. Ele está construindo o cenário para ele anexar, no fim das contas, todos esses países. E, no meu ponto de vista, o que eu vejo ali de paralelo é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, antes de a guerra estourar. Os nazistas, eles estavam considerando que a justificativa para eles anexarem territórios era o seguinte: isso daqui é o espaço vital alemão. Esses outros países que vocês estão vendo aqui, que ficam circundando a gente, eles são, na verdade, germânicos. Eles são de origem ariana, eles falam alemão, eles têm a nossa cultura, então a gente precisa anexar esses territórios para proteger essa população, porque essas alianças militares que estão sendo construídas vão acabar prejudicando eles. E, naquela política de apaziguamento, acabaram aceitando, até que chegou o ponto que viu que o negócio ia demais, foi lá para a Polônia, e eles viram que não tinha mais para onde ir. Mas qual era a justificativa? Proteger e avançar pelo espaço vital alemão. O Putin, aparentemente, ele tem um espaço vital russo também. Ele fala ali da história sobre a Ucrânia, por exemplo, no dia que ele declarou a invasão, né, a operação especial, não foi declarar a guerra, mas declarou a existência da operação especial lá na Ucrânia. Ele trouxe ali história, sei lá, de 1400 bolinhas. Nossa tataravó, sei lá. Enfim, um negocinho de milhares de anos. Trouxe quase a história da humanidade, né?
para justificar aquilo, porque ele disse que aquilo ali fazia parte da zona de influência dele. Só que a população russa, o russo, ele não é relevante apenas ali. Tem outros países também do leste europeu. Ele começou ali. E não vai parar aí, porque a justificativa vai servir para outros países. Porque tem outros países com população que tem a cultura russa também bastante relevante. E ele foi plantando isso, não foi de uma hora para outra. Essa população russa que tem lá na Ucrânia, ela existe ali há bastante tempo. E tem raízes, inclusive, da União Soviética. A União Soviética, ela foi, teoricamente, pelo menos no papel, destruída, ela desmoronou no comecinho ali da década de 90, mas você não tira o ideal, né, o ideário, melhor dizendo, daquela população que ali vive, se identificando com Moscou, por exemplo. E, além disso, você consegue também, de Moscou, plantar gente para fazer fábricas ali, para ser professor, enfim, para fazer um processo de trabalhar ideologicamente aquela população. Ou seja, estamos apenas em mais uma etapa. E aí que é complicado geopoliticamente essa visão do Trump de, peraí, a ONU não presta, eu vou sair da ONU. A OTAN não presta, eu vou sair da OTAN. Pô, o dólar aí o pessoal tá usando, tô com um déficit aqui na minha balança comercial e tal. Eu vou tirar o dólar, eu quero que vocês comprem de mim, eu não quero importar. Pô, ele tá abrindo mão de tudo que os Estados Unidos construíram à base de bombas nucleares ao longo de décadas para entregar de mão beijada para Putin. É um negócio que fica... na minha cabeça, isso daí não junta muito bem, né? Tu concorda com isso? Na minha concepção também, acho que o Putin realmente não é que ele não tenha o desejo de invadir alguns países da OTAN, acho que ele tem mesmo, principalmente os países bálticos e parte da Polônia, mas assim, tu acha que motivado pelo sentimento de uma Rússia maior? Também, e geopoliticamente falando, você pega os países bálticos, eles dão excelente acesso a um enclave de Kaliningrado ali da Rússia, que é um território estratégico, ao Mar Báltico, que é outro território estratégico. A Polônia tem reservas gigantescas ali de carvão, tem um solo muito fértil, Chernozion. Os cabos de internet por lá várias vezes. Também gasodutos, então, assim, do Mar Báltico, né? De fato. Então, eu acho que a Rússia até teria interesse eventual. Só que tem uma diferença entre Ucrânia e países bálticos e Polônia. Países bálticos e Polônia fazem parte da OTAN. Eu até acho que, não é porque o Putin é bonzinho, claro, que ele não iria invadir esse território justamente por ser membro da OTAN. Agora, quando a gente pega, por exemplo, Geórgia, a Geórgia não é membro da OTAN. Ele já fez ali anexações da Abkhazia, Ossétia do Sul. No território da Moldávia tem a Gaugásia e a Transnistria, que são regiões também separatistas. Então, o Putin pode não parar na Ucrânia e ir para essas duas áreas. Mas agora, nos países da OTAN, eu particularmente não acredito que ele vai fazer isso. E nem porque ele não queira, mas porque ele sabe que as consequências vão ser... Exatamente. Vai dar merda. Os países... não vai não, mano. Isso é que é foda, né? Porque lá, tipo, não tem os caras votar em outro cara. Né? Na Rússia? Não, de fato, não, né? Tem votação lá. Não, foda-se. Tem democracia porra, lá. Foda-se que os caras votam. Mas o que dá que nem na China, dá ser a mesma coisa. Então, porra, vai pra... Isso daí foi só uma provocação de como a palavra democracia não serve de nada. Total. Não serve de nada. Total. Quando tem um país lá, República Democrática, não sei o que, a gente já sabe que é porcaria, né? Bom, existe a chance de ser, de fato. Mas assim... Eu sou de São Luís, Igor. Maranhão. Moro em São Paulo, mas eu sou de São Luís, Maranhão. Lá os bairros tem assim, ó, Anjo da Guarda. Não vai. Já é perigoso, tá? Cantinho do Céu, meu amigo. E mamãe mora perto do Cantinho do Céu, tá? Enfim, posso mais nem voltar lá tão cedo agora. Tá entendido. Mas assim, então pra gente ter uma desescalada nisso tudo aí, a gente precisaria de um milagre e o Trump mudar de ideia, ou das coisas que ele acredita, ou um sucessor mais brando. O que não é tão provável também. Se a gente fosse imaginar, eu que não sou cientista como vocês, se eu fosse imaginar um próximo líder russo, ele provavelmente vai se parecer, pelo menos nas ideias, com o Trump, com o Putin, não é? Por exemplo, o Putin, ele entrou ali em 99 na Rússia e ele não ficou todo esse período. Teve um presidente no meio do caminho que foi o Medvedev, que inclusive hoje é conselheiro de segurança. Hoje o Medvedev é a ala... presidente do Conselho de Segurança, né? Exatamente. Ele é a ala radical do Putin. Sempre que a Rússia quer jogar umas informações mais, vamos fazer guerra nuclear, estourar bomba, não sei o que lá, geralmente é o Medvedev que coloca. E o Putin, ele criou uma estrutura de poder tão forte na Rússia, porque hoje ele tem apoio das elites econômicas, que é o que a mídia chama da oligarquia russa, né, os oligarcas russos. A Duma, que é o parlamento, é controlado também pelo partido do Putin.
Os militares, pelo menos os de topo, são também, todos eles, muito favoráveis ao governo Putin. Então, mesmo que o Putin saia do poder, dificilmente a gente vai ter uma transição para um modelo mais progressista ou coisa que o valha, né? Mas só voltando na questão dos países bálticos e da Polônia, esses países, Igor, eles estão desesperados. A gente tem, por exemplo, a Polônia, o Donald Tusk, que é o presidente do país, ele anunciou que todas as crianças no ensino básico agora vão ter aula de tiro. É uma das matérias escolares. Caralho. Para esse ano, todos os homens, seja militares, civis, vão passar por um treinamento para uma eventual guerra contra a Rússia. Ele está aumentando os gastos militares, parte do PIB, 5%. A Polônia acabou de sair do Tratado de Ottawa, que é um tratado que garante a desminagem. Isso os países bálticos... A desminagem, para não colocar minas terrestres. Então a Polônia está aumentando gastos militares, colocando minas terrestres, os países bálticos também. Então, assim, eles já estão se preparando. Eu acho que a Rússia já não invadiria esses territórios. Com essa preparação, com esses gastos militares, eu não vejo a Rússia também com esses anseios. O Gabiru mandou. Vocês acreditam que todo esse tarifaço, a centralização da economia em um único país, possa acelerar os objetivos do BRICS como alternativa ao dólar? Está abrindo espaço justamente para isso. Essa que é a grande confusão do cenário. Os Estados Unidos, o American Force, na verdade, deveria ser force no sentido de a principal potência, no sentido mundial. E ele está sendo um pouco reducionista no ponto de vista. Assim, eu também acho. Eu concordo com o Trump em uma cacetada de coisas, mas daí, geopoliticamente, ele está mandando mal, porque ele está tirando a relevância, o protagonismo dos Estados Unidos para dar espaço para alguém. E aí tem aquela velha máxima de geopolítica que todo mundo conhece, né? Não existe vácuo de poder. Alguém vai ocupar esse espaço. Quem é esse alguém hoje? Esse alguém provavelmente é a China. Não existe uma relação sequer de confiança, de grande amizade, de grande aliança econômica, comercial, enfim, o que quer que seja, nem com a Rússia. A Rússia e a China, desde a época da Guerra Fria, na verdade, eram dois tipos de comunismo diferentes. Por isso que os Estados Unidos, da década de 70, se aproximaram da China para tentar criar uma confusão ali com os soviéticos, porque os chineses não confiavam. Então, esse espaço pode ser que seja ocupado pelos russos, o que parece que é a ideia dos Estados Unidos, eles aceitarem isso, eu vou tomar conta da América, os russos cuidam de lá, a China cuida da Ásia, mas também pode ser ocupado pela China, que está em ascensão e a gente não sabe onde isso vai parar. Até 2019, a China ela tinha todas as características de que ficaria apenas no seu espaço. Ela vende o discurso, vende a ideia de que ela não é uma potência expansionista. Por exemplo, aí ela cita, Estados Unidos teve quantas guerras, por exemplo, da década de 40 para cá? De, sei lá, 10 anos para cá. Quantas guerras? Em quantos lugares tem tropas americanas? Você tem bases americanas? E em quantos lugares você tem bases chinesas? Você vai ter porto chinês, você vai ter aeroporto chinês, você vai ter grandes fazendas sendo compradas pelos chineses, né? Mas, assim, eles não falam muito sobre isso. Mas eles dizem, peraí, mas tropas chinesas não tem em nenhum lugar. Então, esse novo mundo, essa nova configuração, essa nova ordem mundial, o que vai acontecer? O American Force, ele está colocando, na verdade, os Estados Unidos está tirando do primeiro lugar. Vai ficar em segundo, terceiro, quarto, a gente não sabe, né? Eu, particularmente... Enfim, não, deixa pra lá. Não, você particularmente, não, porque... porra, tu começou... Não, é que entra... É que eu me sinto mais seguro no mundo, por exemplo, que os Estados Unidos sejam a principal potência do que a China. Vai. Tá. Eu vi o que aconteceu lá na pandemia. Os caras, para vigiar se a pessoa tava furando a quarentena ou não, eles colocavam a câmera até dentro da sala da casa do cidadão chinês. Botavam em alguns lugares, em alguns prédios, no hall de entrada ali dos apartamentos. Mas tinha apartamento que eles colocavam a câmera como se estivesse aqui no podcast. Eles colocavam em cima da sala para ficar vigiando. Então, qual é o interesse disso, né? A circulação das pessoas foi facilitada também de conseguir limitar por onde as pessoas circulavam ou não. Porque ela tudo é pelo reconhecimento facial. O cara não precisa sair com a carteira dele. Com o celular ali, ele consegue pegar ônibus, consegue fazer absolutamente tudo. Entendi. Lá na China, eles... se você me disser que lá na China eles estão mais dispostos a entregar a liberdade do que nos Estados Unidos, eu concordo. Eu acho que você tem razão. Sim. E eu também gosto mais de liberdade. Então, nesse sentido, eu me sinto mais desconfortável no mundo que eu sei que uma potência como a China é que vai ditar as regras que são aceitas socialmente.
Porque hoje... Entendi. A Mas gente... isso eu acho que tá longe pra caralho. Eu acho que Sim. culturalmente, pra ganhar dos Estados Unidos é mais difícil do que financeiramente. Sim. Eu acho, mas eu não sou cientista. Lógico. Consegue citar dois cantores chineses? Pois é, não consigo. Dois não sei atores nem falar o chineses. nome. Exatamente. Atores da Jack Chan e o Stephen Chow. Pronto, mandou bem. Dois consigo, né? Dois eu consigo. A gente não sabe qual é o Oscar deles, a gente não sabe o que tá rolando lá, sei lá, um monte de coisa, a gente não acompanha isso no dia a dia, né? Então, eu vejo com uma certa fragilidade, e é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado. O brasileiro está acostumado com a bagunça, né? O brasileiro... Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Por isso que eu acho que a gente vive já uma grande guerra aqui A gente dentro. tá acostumado com um puta conflito, não é bem conflito, a gente tá acostumado com uma escassez tão sinistra que o nosso meio de vida é meio desenhado por essa escassez. Então vai lá, tem coisas que a gente faz ou não faz culturalmente que são por causa disso. Então, por exemplo, se a gente for trouxer pro mundo de criadores de conteúdo, é muito difícil você encontrar um streamer, por exemplo, que tem uma porrada de apoiador, tá ligado? Porque no Brasil é normal o cara pagar por algo, né? Pra ele receber algo, e não pra que algo exista, né? Então, assim, tem toda a relação cultural nossa, ela tem a ver com, ou passa por essa mentalidade de escassez, na minha opinião, que nossa, ela meio que manda em como um monte de coisa funciona. Então, vamos lá. Então, o político é um filho da puta, entendeu? Porque ele vem da mentalidade de escassez. Então, eu voto igual um filho da puta, porque o cara vai me dar sei lá, 1 quilo de arroz, qualquer coisa assim, sabe? Estar na merda... Puta, só traz merda, né? Mas beneficia alguém, né? Alguém se dá bem, toda Sim. vez, né? E é sempre só um pouquinho de gente assim, ó. Né? Foda, aqui é sinistro, cara. Tu tem alguma coisa pra adicionar, cara? Tem, então, eu concordo com você, eu acho que assim, a China crescendo culturalmente, militarmente, economicamente, eu acho que eu não vejo assim como mais perigoso, mais benéfico para o Brasil. Porque, de novo, uma coisa é você estabelecer parcerias econômicas, outra coisa significa que a cultura chinesa ou a sociedade chinesa vai permear o comportamento brasileiro. Uhum. Se a gente for falar, por exemplo, que, não, mas a China tem táticas muito ruins em relação à sua política interna. Talvez em relação à política externa, eles tenham sido até menos maléficos, entre aspas, que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, que é país mais intervencionista que os Estados Unidos, você tem ali dados comprovados no WikiLeaks que os Estados Unidos sistematicamente espionavam o Brasil. Que liberdade de expressão é essa? A gente tem, por exemplo, a USAID, que foi até fechada agora pelo Elon Musk, durante toda a Guerra Fria e até no momento contemporâneo, não é porque os americanos são, eles querem ajudar o mundo, é porque eles queriam, por meio de financiamento, utilizando uma justificativa de ajuda humanitária, interferir em governos locais. Ué, os americanos não são perigosos também? Entende? Então, assim... Todos nós somos... Meu irmão, se o Brasil tivesse a grana e a influência dos Estados Unidos, era nós que ia estar espionando os outros. Essa que é a verdade, né? É quem tá por cima que tá de filha da puta. Não tem jeito. Então, eu acho que o Brasil tem que tentar manter os seus próprios interesses. Vamos fazer uma parceria, por exemplo, econômica com os chineses? Beleza. Qual vai ser a garantia que a gente vai manter a nossa soberania nacional? Tanto que o Brasil, por exemplo, ele se recusou a entrar na nova Rota da Seda. A gente foi convidado pelos chineses e nós não aceitamos. Fala assim, não, a gente não precisa de um documento assinando, ter uma relação muito mais próxima. A gente aceita investimentos em ferrovias, rodovias, portos, tal, mas Rota da Seda a gente não quer, porque talvez isso comprometa até as nossas relações diplomáticas com os Estados Unidos. É verdade. Mas agora, ver que uma ascensão geopolítica da China coloque em risco, por exemplo, o modelo brasileiro, eu pelo menos não acredito. Acho que a gente consegue manter o nosso padrão cultural, com a nossa democracia liberal, ocidental, mesmo com todas as falhas. Eu considero melhor que o modelo chinês, tá? E acho que a gente consegue manter isso, mesmo tendo a China como principal potência geopolítica. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.